E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estudar as duas propriedades principais das funções na matemática, que são o domínio e a imagem, né? Então eu vou mostrar para vocês de uma forma prática esses dois conceitos. E aí depois a gente vai ver dois exemplos para fazer a análise dessas propriedades nesses exemplos. Então, eu queria mostrar para vocês de uma forma mais entendível o que representa o domínio de uma função, né? Uma forma menos matemática, e depois a gente vai entender com algum exemplo, né? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos lembrar que uma função, a gente está entendendo ela como se for uma máquina, tá? Nesse caso, uma panela, que é o que a gente está vendo aqui. E aí a gente tem 4 elementos que eles podem entrar na panela. Desse total de elementos, por exemplo, a batata, ela está permitida na panela, né? Porque a panela vai fazer essa função que ela faz, que é cozinhar essa batata. E aí, o que vai sair? Vai sair a batata cozinhada. Então, a batata, ela pode entrar na panela sim, está permitida. A cebola, ela faz sentido uma cebola dentro de uma panela? Faz sentido, porque a cebola a gente cozinha também, né? Então tá certo, a cebola pode entrar na panela. Agora, um celular. A gente está fazendo um exemplo bem prático, né? Não tem nada a ver. Mas nesse caso, o celular, vamos falar que ele não pode entrar na panela, né? Porque ele não está permitido entrar na panela. Porque se você coloca o celular dentro da panela, não vai sair alguma coisa cozinhada para você comer, né? Então, a ideia dessa função, dessa máquina, é isso, é cozinhar. Então o celular não dá. E a cenoura dá também, né? Então pronto. Isso é o domínio. Esses 3 elementos aqui são o domínio. São os elementos que eles estão permitidos dentro da função, dentro dessa máquina, né? Que nesse caso é a panela. Os elementos que você faz sentido de colocar dentro da máquina. No caso dos números, a gente vai ver um exemplo, né? Mas é basicamente isso. Dos elementos que entram na função, que são os elementos do eixo x, né? Os elementos que podem entrar na função, que você vê no gráfico que eles pertencem à função, que eles estão incluídos na função, esses elementos são os elementos do domínio, né? Então, o que são os elementos da imagem? É simplesmente o que sai a partir desses elementos do domínio. Nesse caso, é o que? É a batata cozinhada, é a cebola cozinhada e a cenoura cozinhada. Isso que está aqui é a imagem. Vendo um exemplo prático. Agora vamos ver o que representa isso num gráfico real, né? Porque isso aqui não é uma coisa na matemática. Vamos lá. A gente tem, nesse exemplo aqui, a gente tem uma função y igual 1 sobre x, 1 dividido por x, né? Então assim, qual são os elementos de x que podem entrar na função que fazem sentido matemático nesse caso, né? Porque a gente não está usando uma panela, a gente está usando uma função matemática. Então, nesse caso, a gente tem que 1 sobre x, quando que vai dar um resultado real. Sempre que a gente tiver um número x diferente de 0, né? Porque a divisão por 0, ela não está determinada, né? Você coloca pode provar você no calculador do seu celular, aí vai dar um erro, né? Porque isso aí não está determinado dos números reais. Então, como que a gente escreve? A gente escreve que o domínio é x que pertence aos números reais, de forma tal que x é diferente de 0, tá? Então, se você ver no gráfico, a gente pode ver que todos os pontos de x tem uma projeção na função, né? Mas quando x é 0, a gente não tem função aí, a gente procura para baixo, para cima, né? E a gente não tem essa função aí. Então é isso que é o domínio, né? A gente vai ver agora o domínio dessa função aqui, que é y igual x ao quadrado mais 3, tá? Que é uma parábola. Então o que a gente tem? A gente tá vendo que
Vamos lá, analisar primeiro analiticamente, né? Qual o valor que está permitido para x? Tipo, tem algum valor de x que você fala, ó, isso aí não está permitido nos números reais. Tem algum valor? Não, aí o x pode ser qualquer número real. X pode ser 0,1, x pode ser 1.500.000, x pode ser menos 3,4. O x pode tomar qualquer valor nesse caso. Então aqui a gente fala que essa função tem um domínio de x que pertence aos números reais. É isso só, o domínio. Então se a gente vê o gráfico, essa que vai para o infinito, né? Essa função, gente, nunca para. Só que a gente faz numa tela, né? Porque a gente tem um limite na tela, mas essa função é infinita. Então aí o x pode ser qualquer número real, que ela sempre vai ter uma projeção no gráfico. Então é isso. A gente já viu os domínios, né? Então agora a gente vai analisar esses dois exemplos de novo, mas a gente vai analisar as imagens. É a mesma coisa. Nessa função, por exemplo, y dividido por y igual 1 sobre x. Tá, o que a gente tem? A gente tem que essa transformação pode ser feita, o x que está dividindo passa multiplicando e o y que está aqui vai para baixo, né? E como que fica? Ela fica assim, 1 sobre y. A gente tem a mesma coisa que nesse caso, ou seja, a inversa dessa função vai ser a mesma, né? Então o que é que a gente tem? A gente tem que... É a mesma coisa, gente. O y ele pode ser permitido sempre que ele for diferente de zero, né? E se você ver no gráfico, aqui, ó, é lógico, porque a gente tem o quê? Que você encontra no gráfico projeção do y sobre o gráfico, do eixo y sobre o gráfico, em toda a função. Mas no zero, você não encontra, lembrando que isso aqui é infinito, né? Aí você sempre vai encontrar pertinho do zero, porque ela nunca toca o zero, né? Ela vai atingindo. Mas no zero, você tem o quê? Você tem que o y não encontra gráfico nenhum. Por quê? Porque a função não interseta o zero, né? O zero não pode ser permitido nesse cálculo aqui. Porque ele não dá um valor determinado para a gente. Então o que isso representa exatamente isso, que a imagem é a mesma coisa. A gente tem que y pertence aos reais, tal que y é diferente de zero. Vamos ver o outro exemplo, que é esse aqui da parábola, né? Então, assim, você nem precisa olhar na equação. A gente vai fazer uma análise na equação, mas você nem precisa olhar na equação. A forma mais fácil que você tem é essa aqui. Você faz o gráfico, né, da função e você vê que essa função no y, ela não tem valores abaixo do 3, né? Aqui embaixo você não encontra valor, uma projeção do y em nenhuma função, né? Nem tem função aí. Então o que você fala? Você fala que a imagem, você pode falar assim, direto. A imagem é y, que pertence aos reais, tal que y seja maior ou igual que 3, porque ela tocou o valor de 3, né? Então, analiticamente, a gente tem o quê? Bom, olhando para a equação, você tem que y é igual a x ao quadrado mais 3. Assim, x ao quadrado ele nunca vai ser negativo, porque nenhum número ao quadrado multiplicado por ele mesmo, seja positivo ou seja negativo, vai ser negativo, né? Então, esse x ao quadrado sempre vai ser positivo, ou seja, maior ou igual do que zero, né? E o 3 é positivo, né? Então, você tem que o 3 é positivo, isso tem que o x ao quadrado sempre vai ser para qualquer x maior ou igual do que zero. Então, você nunca vai ter um número menor do que 3, nesse caso, para y, né? Porque você sempre vai ter 3 mais 0 ou alguma coisa positiva, né? Então fica claro que a imagem, como a gente viu, é isso. É y maior ou igual do que 3. Mas assim, como eu falei, você só
olhando o gráfico, você vê que a função só existe no y para os valores maior ou igual do que 3, né? Essa parábola está para cima de 3. Então, você pode fazer simplesmente uma análise gráfica e aí você vai perceber qual que é a imagem. Lembrando, o domínio é só do x, tá? Só os valores do x que a gente pode pegar. O valor do x que estão permitidos na função. Todos, nesse caso da parábola, todos os valores do x estão dentro da função. E na imagem é no y. Nunca pode falar, ó, o domínio é y igual não sei o que. Não, isso aí é gráfico. A imagem é no y, tá? É os valores real, né? Valores reais, porque esse gráfico aqui de y e x é de números reais. Então, é isso. Isso aí é a imagem e o domínio.